Aposto que você tem diversos grupos de WhatsApp aí no seu celular, em que alguns você escreve um monte de comentários, você posta todos os dias, no outro você sequer aparece e em outros grupos você pensa 3, 4 vezes antes de escrever qualquer coisa. E esses grupos, eles representam ambientes diferentes, já podem ser ambientes de trabalho, ambientes de escola, ambientes de amigos, e por isso esse comportamento, essas interações que você tem com os componentes desse grupo são tão diferentes. Meu nome é Ludmila e hoje falaremos sobre as relações, sobre todas essas interações que levam a biodiversidade a ser tão alta no Brasil. Bora lá saber? Nós vimos no vídeo anterior, a biodiversidade, ela não é só um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, mas ela também relaciona o número de indivíduos de cada espécie, a genética de cada indivíduo, como também as interações. Hoje nós falaremos um pouco mais sobre essas interações entre as espécies. Por que ela é tão importante? Por que ela é tão diversificada? E entender como elas funcionam. O ambiente natural ele é composto por diversos tipos de elementos. Esses elementos podem ser elementos vivos, como plantas e animais, e elementos não vivos ou abióticos, como água, solo e luminosidade. Se pegarmos esse ambiente e definirmos o menor elemento possível, nós identificaremos os indivíduos. Indivíduos podem ser definidos facilmente, ou seja, separados facilmente uns dos outros, como um lagarto separado de uma planta, de uma folha ou de uma árvore, mas também alguns indivíduos ou espécimes, eles são chamados indivíduos modulares, que são indivíduos que são difíceis de serem identificados, difíceis de serem definidos através da sua morfologia. Cada indivíduo ele é pertencente a uma espécie. Indivíduos podem compor podem ser de espécies iguais ou de espécies diferentes. Então, o que seria uma espécie? Seria um conjunto de indivíduos que são capazes de se reproduzirem naturalmente e de gerarem descendentes férteis. Ou seja, dois indivíduos, para serem de espécies iguais, da mesma espécie, eles precisam se reproduzirem e gerarem descendentes que também serão capazes de se reproduzirem. Mas é importante a gente lembrar que nem sempre a morfologia de indivíduos da mesma espécie é muito parecida. E, principalmente em organismos como as aves, por exemplo, é muito comum você encontrar dois indivíduos que morfologicamente são bem distintos, mas eles são pertencentes à mesma espécie. Isso acontece porque geralmente a macho é diferente da fêmea. O macho ele possui algumas penas de cores mais chamativas que servem como um atrativo para as fêmeas durante o acasalamento. Cada espécie ela possui um hábitat preferencial, ou seja, ela possui um local que ela gosta de viver, de realizar todo o ciclo de vida dela, de reproduzir, de se alimentar. E esse habitat ele pode também se sobrepor ao habitat de outra espécie, ou seja, duas espécies diferentes podem sim ter o mesmo tipo de habitat. Mas prestem atenção, como é que cada espécie elas escolhem o habitat de acordo com suas preferências ou suas atividades. Nós temos peixes que gostam, que têm como habitat os oceanos, e peixes que têm como habitat áreas de água doce, lagos ou rios. Entretanto, dentro desses ambientes, alguns peixes preferem ambientes de água mais corrente ou outros de água mais parada. Umas espécies preferem águas mais superficiais e outras espécies preferem águas mais profundas. Ainda se formos nas florestas, nós temos espécies animais que gostam de uma grande quantidade de área de vegetação, como as onças. Elas precisam de vários hectares e o habitat dela é composto por vários hectares de vegetação. Já algumas outras espécies, como pequenos insetos, eles precisam de uma pequena área também de vegetação. Pode ser, às vezes, muitas das vezes, apenas uma área já é suficiente como habitat. E também nós temos organismos parasitas, que o habitat dele é até dentro de outro organismo. Então percebam que todos os organismos eles têm um habitat diferenciado, mas algumas espécies elas podem sim ter o mesmo habitat que outras. Indivíduos da mesma espécie irão compor uma população. Só que essa população, para ser uma população, esse conjunto de indivíduos ele tem que ocupar o mesmo local em determinado período de tempo.
Portanto, vamos observar esses 4 exemplos que temos de populações aqui. A população A, nós temos indivíduos da mesma espécie. Percebam que morfologicamente eles são diferentes, macho e fêmea, mas são da mesma espécie, estão no mesmo local, então compõem a população A. A população B é a mesma coisa, nós temos indivíduos de mesma espécie, o macho diferente da fêmea morfologicamente, mas são da mesma espécie, da mesma área. Agora, a população C e D, ambas têm a mesma espécie, só que elas estão isoladas por um rio. Então, elas não estão no mesmo local. Se essas espécies não são capazes de atravessar esse rio, elas compõem 2 populações diferentes, porque elas são, apesar de serem da mesma espécie, elas são separadas por um rio, ou seja, são locais diferentes. Então, nós temos 2 populações, mesmo que sejam de mesma espécie. Esses indivíduos de mesma espécie que compõem uma população, eles têm determinados tipos de preferências. Preferências em quais as características do ambiente que eles preferem para sobreviver. Então, nós chamamos isso de condições e recursos. Condições é, por exemplo, qual o pH daquela área, qual a salinidade, a luminosidade, se é uma área com alta luminosidade, com baixa luminosidade, a umidade do ar, se é muito úmido ou pouco úmido, e principalmente a temperatura. Se são temperaturas que elas gostam de estar daquele habitat, se compõe aquele habitat uma temperatura boa para elas ou não. Nós também temos os recursos, ou seja, o que as espécies gostam de consumir. Se elas consomem qual tipo de alimento, se elas são carnívoras ou herbívoras, qual época reprodutiva, quantos parceiros sexuais, qual a quantidade de água que ela consome por dia, se ela capta CO2 do ambiente ou não, como as plantas. Então, esse conjunto de preferências nós chamamos de nicho ecológico. Então, o conjunto de recursos e condições, eles formam um nicho de uma espécie. Então, é importante a gente lembrar que toda espécie ela vai ter um nicho, ou seja, um conjunto de preferências, de características daquele ambiente, características abióticas daquele ambiente. Vamos exemplificar com o nicho do lobo-guará. O lobo-guará ele é um animal fundamentalmente herbívoro. Então ele consome vegetais como araçá, como o fruto da lobeira, mas ele também consome alguns animais, como a perdiz. E ele vive em ambientes de temperatura amena, ele gosta de ambientes onde ele tem acesso à água, mas ele gosta de áreas abertas, como áreas do cerrado. É um animal solitário, ou seja, ele tem uma população que ele utiliza aquela população, ele se encontra, ele interage com a população principalmente para reproduzir, mas ele caça sozinho, ele vaga sozinho pelas áreas, principalmente de campo. E a cobertura total de área que ele tem é de 40 a 120 km². Então, todas essas características elas definem o nicho do lobo-guará. Então, o nicho é particular de cada espécie. Essas características listadas aqui do lobo-guará é particular do lobo-guará. Uma outra espécie animal, ela pode sim ter algumas características similares, algumas preferências similares, como o tipo de alimento, como a área do cerrado, por exemplo, mas ela não vai ter todas as características idênticas como a que compõe o nicho do lobo-guará. Então, o nicho para uma espécie é único. Mas essas espécies não vivem sozinhas nos ambientes naturais. Elas compõem uma comunidade, ou seja, elas vivem com diversas outras espécies. Então, a partir do momento que nós temos em um local mais de um grupo de espécies, nós temos uma comunidade. Então, para a mesma situação da população, uma comunidade ela é uma comunidade se é um conjunto de espécies no mesmo local. Em locais diferentes serão 2 comunidades diferentes, apesar de serem formadas pelas mesmas espécies. Essas comunidades, elas interagem com o ambiente, elas interagem com a parte não viva e formam assim um ecossistema. Então, a partir do momento que nós temos populações interagindo dentro de uma área, formando uma comunidade, e essa comunidade se associando, se relacionando com a parte abiótica, nós temos o ecossistema. É daí que vem as interações. As interações, elas ocorrem sim, elas ocorrem de indivíduo para indivíduo, de espécie para espécie e de espécie para o ambiente não vivo, ou seja, as características abióticas de cada local. Agora que nós sabemos que as espécies elas se interagem dentro de um ecossistema, ou seja,
interagem de espécies para espécie, de espécie para a parte abiótica, para a parte não viva, nós podemos entender finalmente o que seria essa interação dentro de uma biodiversidade. Então, se observarmos a biodiversidade, ela tem 3 níveis. Diversidade dentro mesmo de uma espécie, que é aquilo que eu falei no vídeo anterior, de diversidade genética. Tem a diversidade dentro de uma comunidade, ou seja, várias espécies diferentes compondo uma comunidade, e a diversidade desse conjunto de espécies dentro de um ecossistema que interage ali com a parte não biótica. Então, a biodiversidade é quando a gente pega todos esses organismos, todos esses níveis, mistura e nós temos uma alta biodiversidade. Nós temos um número de espécies elevado, nós temos uma genética diversificada, nós temos também uma interação ocorrendo ali o tempo todo. A interação é que compõe a biodiversidade, que faz com que essa biodiversidade seja elevada. A biodiversidade, então, é diversidade de vida, só que a diversidade de vida ela é totalmente dependente dos aspectos físicos, biológicos e químicos do ambiente. Por quê? Esses aspectos físicos, biológicos e químicos, eles que vão definir como uma espécie vai reagir, como uma espécie vai se alimentar, como uma espécie vai reproduzir. Se a temperatura está muito alta, ela vai interferir na biodiversidade, porque as espécies vão reproduzir menos. Isso acaba afetando diretamente a biodiversidade. Então, para a gente considerar o conceito de biodiversidade, avaliar a biodiversidade de uma área, nós temos sim que avaliar como está funcionando esse ambiente. Se esse ambiente ele tem todas as características para compor o nicho de uma espécie. Se naquele ambiente tem todas as preferências, ou seja, o nicho de uma espécie. Então, a biodiversidade ela é composta por diferentes aspectos vivos e não vivos de uma área. No vídeo anterior, nós vimos que a biodiversidade ela também está associada à área em que ela está localizada. Os dois conceitos lá traziam o número de espécies, o conjunto de espécies dentro da biosfera ou dentro de um determinado local. O que seria esse determinado local? Como delimitar esse determinado local? O local vai depender do seu estudo, vai depender da sua visão. Você pode definir a biodiversidade do Cerrado, da Mata Atlântica, ou do Brasil, ou de outro, e comparar com outro país, ou simplesmente de uma pequena área, de uma fazenda, e verificar qual que é a biodiversidade daquele ambiente. É importante a gente lembrar que a biodiversidade, geralmente, a gente sempre está comparando ela com outra área. Quando eu falo que o Brasil possui a maior biodiversidade, eu estou comparando com os outros países. E se eu falar que a Mata Atlântica tem uma biodiversidade maior que a Caatinga, eu estou comparando dois ambientes. Se eu falar que a Amazônia tem a maior biodiversidade, eu estou comparando com todos os outros ecossistemas. Então a biodiversidade ela sempre tem que ter um parâmetro de comparação. E o local, a área, para definir a biodiversidade, é a pessoa que está estudando que vai definir. Para falarmos de biodiversidade, é importante nós observarmos as características daquele ambiente, a localização. A biodiversidade de um deserto, por exemplo, ela é muito limitada. Ela é limitada pelas características físicas e químicas daquele ambiente. Os tipos de interações que irão ocorrer no ambiente irão definir sua biodiversidade. Uma área com alta biodiversidade, ela também tem que ter um alto nível de interações, de relações entre as espécies, entre o meio em que vivem. As espécies precisam se relacionar bem com as características físicas e químicas daquele ambiente para aumentar a biodiversidade de uma área.